E no bate-papo de hoje eu recebo aqui a Vanessa de Andrade, que é professora e pesquisadora. Ela trabalha com alimentação saudável, prevenção aos danos do DNA. Vanessa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui na RTV e no segundo programa da tua estreia, torcendo muito para o sucesso desse programa, que acho que vai falar de assuntos muito pertinentes para a população, para a comunidade que está em casa, né? Então, fico muito feliz de ter sido convidada e poder contar um pouquinho do que eu faço, de quem eu sou e para ajudar, como tu falou, a questão do autocuidado e do cuidado com os familiares. Eu acho que a tua fala introdutória tem muito a ver com a minha, com o que eu penso também. Então, é um prazer estar aqui. Legal, eu agradeço. A Vanessa, ela é professora, ela dá aula na Unesc, ela orienta, né, alunos mestrandos, doutorandos também. E eu acompanho bastante a Vanessa nas redes sociais e eu vejo que realmente ela faz esse papel de cuidar dos outros muito bem. Mas a gente precisa de fato estar com a saúde em dia, não é só cuidar do outro. A gente vai falar sobre alimentação, mas de forma geral, né, Vanessa, não dá para cuidar do outro e ficar doente. Uma pessoa doente não cuida das pessoas que quer por perto, que quer bem, né? Exatamente, e eu sempre falo isso, a gente tem que cuidar primeiro da gente, é que nem aquela história do avião, se vai, né, dar uma turbulência e cai a máscara de oxigênio, a gente tem que colocar primeiro na gente para depois ajudar a outra pessoa, porque se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar. E eu penso muito nisso, então eu tento ter a minha rotina de atividade física. Hoje também não fui na academia, porque né, vim para cá mais cedo, mas normalmente é a primeira coisa que eu faço no dia, porque te dá aquela disposição para enfrentar o resto do dia. A questão da alimentação, que faz muita diferença no nosso humor, no nosso bem-estar, e de vez em quando tirar aqueles momentos de mulher, né? De ter aquele cuidado, de parar, de às vezes fazer uma máscara no rosto, uma coisa simples que tu faz em 15 minutos, mas que depois te dá uma sensação tão boa de que eu cuidei de mim, e aí cuidar dos filhos, do marido, da casa, não fica pesado, né? É verdade, é algo que tem que ser completo, né? A gente precisa cuidar da gente e cuidar de todos ao redor, ou muitas pessoas precisam cuidar de todos, né? Então, realmente é uma dica importante aqui para o nosso dia a dia. Mas, Vanessa, eu queria que tu começasse explicando, né, para quem está nos assistindo, o que é o teu trabalho? Tu pesquisa muitos efeitos da alimentação, de que forma? O que a Vanessa pesquisa hoje, assim? Então, eu trabalho na Unesc há 13 anos e lá eu oriento alunos de mestrado e doutorado, como tu falou, que são médicos, nutricionistas, biólogos, biomédicos. E ao longo desses anos eu fui direcionando as minhas pesquisas para tentar entender o quanto os alimentos funcionais, o quanto os compostos como uma vitamina D, melatonina, compostos naturais, que a gente chama de compostos nutracêuticos, podem ajudar a gente a melhorar a saúde. Em uma área específica, que é a minha área de proteção aos danos no DNA. O que é isso, gente? Danos no DNA são mutações, lesões que a molécula de DNA pode sofrer e sofre diariamente pela interação com o sol, com a poluição, com os processos inflamatórios endógenos, que a gente diz, causados por várias doenças. Então, doenças que nós temos levam a danos à molécula de DNA. E o principal problema disso é o quê? Uma das doenças que a gente conhece muito bem, que é o câncer. Porque todo câncer vem de lesões no DNA, né? Não é uma nem duas, precisa uma sucessão de eventos, mas ele começa com esse tipo de dano. Todo câncer começa dessa forma. Então, o que a gente tenta no laboratório, com todos esses meus alunos e esses projetos diferentes, é investigar coisas que possam minimizar esses danos. Diminuir, né, tentar combater um pouco esses danos ocasionados ou por doenças crônicas, como diabetes, obesidade, ou mesmo investigar novos produtos que a gente não sabe se tem essa capacidade de proteger o nosso DNA. Que o que a gente quer é tentar diminuir esse dano. Pensando dessa forma, a alimentação, ela pode evitar uma série, de fato, de doenças? Muito. Muito. A gente fala, hoje, quanto mais se estuda nessa área, quanto mais a gente investiga os alimentos, a gente vê a importância deles, tanto para a prevenção, quanto a escolha errada deles ter sido o motivo de muitas doenças que a gente tem hoje. Então, assim como o alimento pode fazer bem, as escolhas erradas de um alimento podem fazer mal. E hoje os artigos científicos estão comprovando isso.
Que antigamente era muito, a gente achava, a gente fazia estudos observacionais, especulava que tal coisa causava problema ou tal substância protegia. Hoje a gente tem comprovação científica de muitas dessas coisas, né? E o que eu tento é construir a ciência de tijolinho em tijolinho com pesquisas isoladas, cada um é um projeto isolado de um aluno, mas contribuir para esse montante de pesquisas que a gente tem para isso. Vanessa, a nossa alimentação hoje ela é realmente muito pior, muito mais difícil do que era a alimentação, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, porque geralmente a gente fala muito da questão do agrotóxico e de comidas industrializadas, mas de fato eles tinham uma alimentação saudável ou a gente se engana? Exatamente. Hoje a gente reconhece isso, que na verdade quem comiam bem eram os nossos avós. Né? Nós que vivemos a partir da década, que nascemos a partir da década de 70, que foi quando o boom da indústria alimentícia surgiu os cereais matinais, surgiu a questão do industrializado, a facilitar a vida, entre aspas, da dona de casa, por ter alimentos que duravam mais dentro do armário, que duravam mais na prateleira, tinha essa proposta. Só que o que a gente vê é que essa proposta, do ponto de vista de saúde, não é legal. O legal era quando as comidas estragavam em 2, 3 dias, porque a gente conservava, porque elas eram naturais. Então, o que, né, em 2, 3 dias na geladeira era o máximo que a gente conseguia. Então, com certeza, os nossos avós comiam muito melhor que a gente. Pois é, esses tempos eu escutei uma entrevista, até foi na rádio mesmo, de uma nutricionista, eu não me lembro o nome dela, se eu lembrasse eu daria o crédito que é ela, né? Mas ela falava que quando a gente quer ter uma alimentação saudável, uma mudança de hábito, a gente tem que parar de abrir e começar a descascar. E faz tempo até já, e eu fiquei com aquilo, realmente, parar de abrir e descascar. Porque quando a gente abre um pacote, aquela comida já é industrializada, né? Então, esse é uma das frases que normalmente eu termino as minhas palestras, e essa frase não é minha, muitas pessoas repetem. As diretrizes brasileiras de alimentação que a gente tem hoje, um guia alimentar da população brasileira muito legal, que ele foi renovado faz uns 2, 3 anos, e ele tem essa proposta, que é desembale menos e descasque mais. Porque no fim, hoje a gente reconhece isso, que a gente tem que parar de comer comidas industrializadas e voltar a comer comida que eu compro na feira, que eu compro no açougue, no hortifruti. Então, esse tipo de alimento é o que pode nos ajudar a ter essa saúde e essa questão da longevidade, dos alimentos que não nos fazem mal. Porque a gente tem que pensar, gente, uma coisa que está no pacote, conservante tem, porque como é que vai durar tanto tempo uma mistura de uma farinha e uma gordura? E quem sabe, uma coisa básica, quem já fez pão sabe, pão mofa. Né? Como é que um pão consegue durar 15, 20 dias numa prateleira? É porque alguma coisa tem. Então, a gente sempre tem que desconfiar e, principalmente, que eu falo muito, aprender a ler rótulos. Tem nome estranhos nos rótulos, começa a ter um monte de nome que a gente não sabe o que é, desconfia. Não compra, busca por aquele alimento. Se não tem opção, porque, por exemplo, dá para fazer iogurte em casa, mas a gente tem opções de iogurte saudáveis. Mas busca aquele iogurte saudável que não vai ter 5 linhas de ingredientes, mas que tem o quê? Leite e fermento lácteo. Aí ele está industrializado, ele está à venda no mercado, mas ele é um alimento que só tem o que precisa, leite e fermento lácteo. Mesma coisa um bacon. Ontem uma menina me mandou uma foto de um rótulo e perguntou, esse é menos ruim? Porque eu sempre digo que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Se eu não tenho 100%, o orgânico, o melhor, pelo menos a gente tenta escolher o melhor, o menos pior. E aí eu disse para ela assim, quantas linhas tem nesse ingrediente? É bacon? O que se espera num bacon? Carne. No máximo, sal. E aí a gente sabe que existe a questão de alguns conservantes, como nitrito e nitrato, para manter a cor. Que não são muito legais, mas ainda muitas empresas usam. Mas esse dela tinha umas 5 linhas. Porque tinha um monte de outros nomes, tinha açúcar, tinha maltodextrina, que é um tipo de açúcar, e umas 5 linhas. Aí eu disse, o que tu acha? Tu sabe o que são esses nomes? E aí ela, vou procurar outro. Porque é isso, e eu uso muito as redes para que as pessoas aprendam a pensar. Eu acho que a gente dá a resposta de mão beijada, e eu falo isso para os meus alunos, eu não estou ajudando ninguém eu não estou ensinando. Eu estou dando uma informação que tu vai decorar
depois talvez tu esqueça porque aquilo não faz sentido. No caso dela, talvez serviria só para o pacote de bacon, né? Aí ela vai comprar esquecer um pacote de outra coisa e ia Aí ficar na dúvida. eu disse, vamos pensar, olha quantos ingredientes, o que tem aí, tu conhece? Às vezes eram nomes que nem eu conhecia, porque são aqueles nomes enormes, químicos, que são fórmulas. E então a gente tem que começar a pensar, o que se espera daquele produto? Né? É carne, carne e sal. Então... E isso, né, você usou o exemplo do bacon, falou um pouquinho mais cedo do iogurte, sucos também, a gente tem muita coisa com cara de saudável que também não é, né, Vanessa? Então, por quê? Porque a gente, de novo, pega um rótulo, vai ver um suco de laranja, um suco, sei lá, de frutas, esses mistos. Gente, chega a ter 5 linhas num suco de caixinha. E muitos tipos de açúcar. Tem o açúcar do nome que todo mundo conhece, e aí é fácil as pessoas entenderem, ah, não, açúcar não faz bem, então tem açúcar como primeiro ingrediente, vou desconfiar. Mas o que acontece é que às vezes tem nomes disfarçados de açúcar, né? Nomes de adoçantes artificiais, nomes de açúcar mesmo, frutose, esse dela ontem tinha maltodextrina, que tudo isso no fundo é açúcar. Então, às vezes, tem um produto que chega a ter 3 diferentes nomes. E esses dias meu marido chegou em casa com uma barrinha de proteína. Porque ele é atleta, então ele, às vezes, come essas coisas. E ele, essa barrinha é muito boa, porque o gosto, isso e aquilo. Aí eu falei, se é muito boa, alguma coisa tem, uma barrinha de proteína. Aí eu só abri o rótulo, assim, sério, era uma barrinha desse tamanho, tinha umas 3 ou 4 linhas. De tipos de açúcar, tinham 3 tipos. Porque não basta ter açúcar nem malto. Tem açúcar, tem malto, tem xarope de milho. Aí eu disse pra ele, não quero nem provar. Porque eu não quero nem gostar do gosto. Porque, sabe, isso não é uma coisa saudável. Pra ele, que é um atleta, que treina no mínimo 2 esportes por dia, que faz atividade também, às vezes, com os seus alunos, que tem um gasto calórico absurdo e que tem 5% de gordura no corpo, talvez não vá fazer um mal absurdo, porque ele tem um metabolismo extremamente acelerado. Mas tem a questão dos conservantes, que eu discuto um pouco isso com ele. Mas eu entendo do ponto de vista calórico. Mas não é a maioria da população, né? A gente está falando de uma porcentagem de atletas de elite que é mínima. E às vezes a gente vai lá, faz meia hora de esteira, 1 horinha de academia e Quando muito, Quando né? muito, e aí já quer comer um negócio desses para preciso repor proteína, mas não lê os ingredientes e aí, na verdade, tu tá fazendo mais mal do que bem para ti. Sobre proteína, a gente vai falar um pouquinho mais, essa questão da famosa pasta de amendoim, né? Muita gente vai realmente, como a Vanessa falou, vai para academia e já se sente atleta. Não estamos incentivando ninguém a deixar de ir para academia, pelo contrário, precisamos fazer exercício físico, mas a gente tem que saber, né? Dosar tudo e ter uma alimentação bem balanceada.